Boa noite, gente linda. Mais uma vez, aqui Regina falando, para a gente trazer mais uma passagem ou uma parábola dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, contidos no Novo Testamento. A minha proposta é estudar e aplicar somente o Novo Testamento. De vez em quando, a gente precisa ir lá nos profetas, né? Para alguma frase que coincide, que Jesus cita. Mas a minha proposta é o Novo Testamento. A minha proposta é Jesus. Somente Jesus. Hoje, nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35. Parece que é muito grande a parábola, mas não é não, é rapidinho a gente faz. Quer ver como é que é? Jesus aqui ele vai dar muita ênfase ao perdão. E é necessário que a gente recorra aos versículos anteriores para a gente entender por que Jesus começa dizendo, por isso o reino do céu. Por isso o quê? Nos versículos anteriores desse mesmo capítulo, é aquela passagem que Pedro pergunta para Jesus, Senhor, mestre, se alguém me ofender, eu devo perdoar até 7 vezes? E Jesus responde para ele, não, Pedro, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus está nos ensinando a perdoar um monte de vezes, tantas quantas vezes forem necessárias. Por isso é que ele inicia contando uma parábola nesse mesmo local para essas mesmas pessoas que estavam ali, e principalmente Pedro, né? Que havia perguntado a ele sobre a quantidade de perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? Gente, eu me lembro de Chico Xavier, comentando essa passagem de Pedro. Chico Xavier diz que nos tempos difíceis em que vivemos, olha que não era tanto igual está hoje, né? Essa tribulação enorme. Nos tempos difíceis que vivemos, Jesus nos ensina a perdoar 490 vezes. Por quê? 7 vezes 7 7 vezes 70 é 490. Aí Chico diz, nesses tempos de tanta tribulação, a gente deve perdoar 490 por minuto. E é mesmo. O dia inteiro a gente tem entraves. O dia inteiro aparecem situações que a gente tem necessidade de perdoar, porque senão a gente não vence. Vai dando aquela ansiedade, vai dando aquela mágoa, vai dando aquele rancor, dá uma vontade de aplicar uma violência. E a gente recorre a Jesus, ele fala, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 7 vezes 70. Então, a parábola do credor incompassivo. Incompassivo é porque esse credor, ele não conseguiu ser compassivo, ele não conseguiu ter benevolência, bondade para com o seu devedor. Então, Jesus inicia dizendo assim, por isso, perdoar até 70 vezes 7, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. É uma história que ele está contando. Que quis fazer contas com seus servos. Esse rei, então, tinha um monte de servos, empregados. E naquela época era muito comum escravos. Será que é só naquela época?
Então esse rei tinha muitos servos que deviam a ele. Então, vamos dizer, empréstimo que fizeram, adiantamento do salário, pagamento de impostos e por aí afora, foram adquirindo dívidas com esse rei. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Eu fico imaginando esse rei assentado lá num trono, numa sala de audiência, e os servos dele traziam esses devedores para colocar de frente para ele, para ver como que ele ia cobrar, o que ele ia falar com esses devedores. Vamos ver o que é talento? Gente, eu trouxe uma colinha, tá? Era o nome do dinheiro, né, naquela época. Olha só, aqui está dizendo que esse servo devia 10.000 talentos. Então eu fui lá procurar. Um talento é uma moeda ou uma peça em ouro. Um talento representa 58 quilos. Um talento. Se esse homem devia 10.000 talentos, quer dizer que ele devia 580.000 quilos em ouro a esse rei. Gente, é muita coisa. 580.000 quilos de talentos. Um talento, 58 quilos. Mas como ele devia 10.000, por que eu estou repetindo? Fica chato, né, gente? Para a gente entender. Porque é muito diferente do dinheiro de hoje. A comercialização naquela época era muito comum. Ouro, prata, bronze. Era muito comum pedras, né? Quem tinha, o pobrezinho lá que não tinha, comercializava seu peixe, que pescava, sua caça, e por aí afora, né? Então, ele devia, então, 580.000 quilos em moedas de ouro. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua família, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. É escravo mesmo, né? Vamos lá, vende esse homem, vende a mulher dele, vende os filhos dele no comércio de escravos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Ou seja, tudo quanto ele tinha, casa, propriedades, terrenos, algum gado, seus bens imóveis, seus bens móveis, tudo que ele tinha. Todos os bens, para poder pagar. E é capaz até de nem dar, né, gente? Porque 580.000 quilos de ouro é muita coisa. Apesar do ouro ser muito pesado, né, gente? Uma barrinha de ouro já pesa 1 quilo. Então, ele manda vender tudo. Então, aquele servo prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O que é prostrar? Eu fico imaginando aquele salão, né? Enorme, uma plenária, devia estar cheio de gente assistindo esses tipos de, até mesmo julgamento, né? E aquele homem se ajoelha, ele se prostra e roga a esse rei para ser generoso com ele. Faz isso comigo não, me vender meus filhos, vender minha mulher, vender todos os meus bens. Faz isso não, seja generoso comigo. Ele se humilha, ele se prostra. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Está perdoado. Pronto, vai embora.
vai para sua família, para sua mulher e seus filhos, que eu já te perdoei. Não precisa me pagar nada, está perdoado. Vocês imaginam a alegria daquele homem, a satisfação dele ao ver que o rei perdoou essa quantia tão alta, essa dívida tão alta que ele tinha para com esse rei, para com esse reino, né? Saindo, porém, deve ter saído todo esfuziante, todo feliz, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Eu já expliquei, né? Lembra? Um servo é um trabalhador de um certo patrão, dono de uma vinha, ou rei, igual esse caso aqui. Um conservo, ele é um servo daquele servo. É fácil de entender. Um gerente de uma seção, uma pessoa que administra algum lugar, ele sempre tem um conservo, que é aquele que está debaixo das ordens dele. Esse é o conservo. Trabalha para o servo, né? Casas que tem mordomo, por exemplo, o mordomo é o servo e ali ele tem os conservos, a cozinheira, a copeira, a lavadeira, o jardineiro e por aí afora. Esses são os conservos. Deu para entender? Deu, né, gente? Eu já tinha explicado. Ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Eu já expliquei também, naquela época era muito comum chamar o dinheiro de dinheiro. 1 dinheiro, 2 dinheiro, 10 dinheiros, 100 dinheiros. Vamos ver o que é 100 dinheiros? Quanto que esse conservo devia a esse servo? 1 dinheiro era uma moeda de prata e ela pesava 4 gramas. Uma moeda de prata pesava 4 gramas. Se ele devia 100 dinheiros, quer dizer que ele devia 400 gramas de prata a esse servo. Entendeu? Enquanto o servo devia 580 mil quilos de ouro ao rei, esse conservo devia 400 gramas de prata, que era 100 dinheiros. Esse também é o nome que se dá a dracma. Dracma é um termo grego, tá? Aqui é judeu. E dracma que Jesus aplica numa outra passagem tem esse mesmo peso, tem esse mesmo valor de 4 gramas para cada dracma. É a mesma coisa do dinheiro. Eu estou falando isso para a gente aprender como que se processava naquela época o nome, né, do dinheiro naquela época e a passagem que Jesus vai falar da dracma, que é um termo grego. E lançando mão dele, sufocavam, dizendo: paga-me o que me deves. Apertou o pescoço dele, sufocava, querendo enforcar. Você me deve, me paga. Então, o seu companheiro, prostando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, olha só que Jesus está colocando que ele é um companheiro do céu. Ele prostava e rogava dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Calma, eu vou te pagar. Eu sei que eu estou te devendo 400 gramas de prata. Eu vou te pagar. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Além dele estar ali
enforcando aquele conservo, ele agarra ele e vai lá não sei como é que chamava, delegacia, hoje é delegacia, naquela época eu não sei como é que chamava, ele foi lá entregar ele aos maiorais lá, né, devia ser, ou do povo romano, ou até mesmo do povo judeu. Esse homem me deve e ele não me paga, e eu quero que prende ele. Olha só. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Esse homem estava enforcando um conservo, mas haviam outros conservos por ali que sabiam da história, conheciam o que estava acontecendo. Eles então vão lá no rei. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, gente, dá licença aí. Isso, ficou melhor. Meu interesse não é aparecer eu, não, tá, gente? É aparecer a frase tão importante de Jesus e aparecer o nome de Jesus, tá? Então, eles, vendo aquilo tudo que estava acontecendo, foram lá contar para o rei. Pediram audiência e foram contar. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Você me suplicou e eu te perdoei. Te disse que você não me deve mais nada, nenhum dinheiro, nada. Você não me deve. Você é muito malvado. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Quando você precisou, você prostou os meus pés, me implorou e eu tive misericórdia, te perdoei a dívida. E você sai daqui imediatamente, vai enforcar o seu companheiro, que ele é igualzinho a você, e não quer perdoar a dívida dele, que é tantas vezes menor do que a sua. Você não teve misericórdia dele, como eu tive de você. O que eu queria é que você me imitasse. Afinal de contas, eu sou seu rei. Se eu te perdoei, por que você não pode perdoar um companheiro? Um colega de trabalho? Um vizinho? Um parente? Um amigo? Ou até mesmo um inimigo? Olha a violência desse servo. Chegou a enforcar o outro após um ato de perdão que ele havia recebido. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. O que é um atormentador? A gente pode colocar esse atormentador no plano encarnado, que é aquela pessoa que vai pegá-lo, prendê-lo, até mesmo bater, espancar, fazer tortura, judiar dele. E pode ser desencarnado, obsidiar. Porque, como nos diz Paulo, nós somos acompanhados por uma multidão de criaturas. Ele não fala multidão, desculpa, uma nuvem. É uma nuvem de criaturas. Gente, lá no mundo espiritual não tem nada para fazer, não. Eles ficam só olhando a gente aqui. Para eles isso aqui é um circo. Circo. Uma vez um dos médicos que eu trabalhava com eles lá num templo onde havia umas curas espirituais, ele falou comigo: nós olhamos vocês o tempo todo, sabemos tudo que vocês fazem e a maioria das coisas que vocês fazem, a gente ri, a gente dá gargalhada.
E ele ainda completou, sabe o que ele falou comigo? Por que você acha que Exu dá gargalhada? É gargalhada dos atos de vocês. A gente fica de lá observando. Não tem nada para fazer, gente. Lá não precisa varrer, lavar, passar, cozinhar, limpar, tirar o pó, ir lá ganhar o pão de cada dia, trabalhar, aguentar emprego, voltar cansado para casa, pegar a condução, um ônibus que leva 2, 3, 4 horas para chegar em casa. Chega em casa, aí tem que fazer comida, tem que lavar vasilha, tem que fazer isso, fazer aquilo. Já está na hora de voltar lá para aquele trabalho, aquela escravidão. Lá não tem nada para fazer, não. Eu fico imaginando lá um telão, um monte daqueles telões, tecnologia avançada, daquele que põe o dedo assim e passa. Agora eu vou ver o que a Regina está fazendo. Me põe lá no telão e eu fico olhando, eu fico pensando, será que eles olham também na hora que a gente está na nossa intimidade, lá no sanitário? Será? Claro que sim. Claro que sim. Uma vez uma pessoa fazendo atendimento fraterno me perguntou, Regina, você acha que quando a gente está pelado tomando banho eles ficam olhando a gente? Eu falei, com certeza, com certeza. Paulo diz que é uma nuvem de testemunhas, são muitos que ficam nos olhando. Por quê? Não tem nada para fazer. Eu às vezes pergunto para eles aqui, que eu converso muito com eles, quer dizer, é um monólogo, né, gente? Não é um diálogo. Eles não se dão, eles não têm respeito e não nos respondem essas perguntas. E eu às vezes pergunto, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Vai ali no pronto-socorro, que é muito pertinho da minha casa, aliás, um atendimento excelente, uma construção horrorosa, tudo sujo, macas enferrujadas, mas os profissionais são excelentes, o atendimento muito bom, já levei muita gente lá. Aí eu digo para eles, por que vocês não vão ali no pronto-socorro aliviar uma dor, ajudar numa cirurgia, assessorar um médico que está ali cometendo às vezes erros, para receitar um remédio, cortar aquela pessoa. Quantos erros médicos a gente está vendo hoje, gente? Que desprezo que virou a medicina. E eu pergunto para eles, por que vocês não estão lá? Por que vocês não estão lá na delegacia, vendo o injustiçado, lá na cadeia, aquele que está lá chorando, aquela mãezinha aflita, cujo filho está embrenhando nas drogas? Por que vocês não ajudam nisso? Porque só olhando a gente no dia a dia, o que a gente está fazendo. E sabe o que mais que eles gostam? Cheio de comida, para eles exaurirem, para eles se alimentarem. Isso não são só esses aí, não. Javé, o chamado Deus da Bíblia, mandava Moisés, mandava Abraão fazer churrasco, porque ele gostava do cheiro da gordura. Vocês sabiam que era viciado em cerveja? Vai lá no Novo Testamento que você acha. Se embriagava nos churrascos. E ainda tem uma passagem que ele leva Miguel, o arcanjo Miguel, para aurir o cheiro do churrasco. E ele ainda exigia que ele queria o boi cevado. Era o boi preparado para aquele churrasco. Aquele boi e cevado quer dizer gordo, alimentado para poder fazer um bom churrasco. Imagina, tem nome de Deus. Imagina se não tivesse. Imagina se tivesse o nome de diabo, né? E o churrasco dele não é só carne de bicho, não, tá? Vamos parar por aqui. Então, Jesus continua. Depois que ele manda para os atormentadores até que pagasse tudo que devia. Aqueles 10.000 talentos, agora você vai me pagar. Eu te perdoei, mas você não pôde perdoar uma mixaria daquela, então agora você vai me pagar. Aí Jesus então encerra dizendo, assim vos fará também o meu Pai Celestial.
É a justiça divina. Se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão e as suas ofensas. Então, é a lei do retorno. Por que você não vai perdoar o seu devedor ou aquele pior inimigo? Perdoar é deixar para lá, igual esse rei fez. Pode ir embora, que você não tem que me pagar nada não, que você me deve estar perdoado. Aí esse indivíduo, na mesma hora, ele não aprendeu com aquele rei que foi justo com ele, e ele não aprendeu. Então, as leis, né, as leis de justiça estão aí nos ensinando a perdoar. Perdoa a dívida, que você não precisará mais prestar contas daquela dívida que você tem. Perdoa a dívida do outro. Essa frase está no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí veio a Igreja Católica e tirou a palavra dívida e colocou a palavra ofensa. É dívida. Vai lá no original, na Vulgata Latina, não é ofensa. Não, ofensa é diferente de dívida. Eles quiseram suavizar a questão do perdão. É dívida. Aquele outro me deve, mas eu vou perdoá-lo. Ele deixou de me dar um prato de comida, ele deixou de pagar meu salário, mas eu vou perdoar. Então, Jesus aqui está chamando cada um a seu irmão, as suas ofensas. Então, ele está dizendo que cada um que convive conosco é nosso irmão, é nossa irmã, que somos uma família universal. Que direito tenho eu de não perdoar o outro? Isso vai contrabalançando, desculpa aqui a redundância, a balança da contabilidade divina, das leis divinas. É onde a gente aplica o perdão, que é o que diz na nossa frase. Todas as vezes que a gente faz a gravação, deixa eu colocar meu livro, nós citamos a nossa frase, né? Mas se vós soubesses o que significa, 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício. Não condenarias os inocentes. Eu quero misericórdia. Eu não quero que esse meu devedor vá pagar a sua dívida com os atormentadores, que são os chamados senhores do karma, que na humanidade, mas mete o couro mesmo. Exus, pombagira, quiumbas, rabo de encruza, pretos velhos, caboclos, vão aí. Chamados senhores do karma, eles nos pegam. Ainda mais se a gente chegar no final dessa existência ou aquela criatura e a gente ainda não saldou essa dívida com ela, perdoando-a. Aí é que a coisa pega mesmo. Como diz Jean Paul Elan, a morte do corpo, o que acontece depois da morte do corpo? Vamos compará-lo a um prédio de vários andares. Quando você entra no elevador para subir, para achar o seu andar, ele já está determinado. A tal luzinha, lembra? Tem até uma brincadeira. Caroline,
Não vá para a luz. Tem uma luzinha. Mas essa luzinha é que indica a nossa parada. Pode ser no primeiro andar, no segundo, no terceiro, no quinto, no sexto, mas também pode ser no térreo, no subsolo. E aí, é muito interessante que Jean Bauerland coloca. Ao abrir a porta desse elevador, pode ser que tenham vários parentes nos esperando. Papai, mamãe, vovó, titio, o amor da vida, o marido, a esposa e por aí afora, nossos parentes queridos. Mas pode ser que a hora que abre a porta do elevador tá aquele monte de inimigo. Lembra que você me enforcou? Lembra que você me matou? Lembra que você me devia? Lembra que eu te devia e você não me perdoou? Lembra que você não me ajudou e você poderia ter me ajudado? Lembra que você poderia ter aplicado a sua medicina para me ajudar? Lembra? Lembra que você poderia ter aplicado os seus dons, que é uma gravação que nós vamos fazer sobre a parábola dos talentos. Você não aplicou os seus talentos para me ajudar. Você que me jogou nesses tormentos que eu aqui estou e agora eu estou te esperando. Você igual a mim, vem junto comigo. E aí a hora que abre a porta que a gente vai ver um lugar horrível, sombrio. Quando Jesus fala dessa questão da lei divina, né, que vai nos pegar, não é de ruindade, não. É a gente mesmo que escolhe. Conhece aquela pessoa que fala, não perdoo, não reconcilio, não quero, não vou olhar na cara e quero que morra, quero que vá para os quintos infernos. E pronto. Não perdoo. Não convivo com essa criatura. E eu quero que ela sofra. Está pensando que as consequências vai ser só dela? Jesus é um dos mais lindos ensinamentos dele, é o perdão das dívidas. Perdoarmos as dívidas, assim como nós somos perdoados por Deus. Que Jesus nos abençoe nessa parábola que vem nos chamar a atenção sobre os nossos atos, amolecer nosso coração, abrandar nosso coração e perdoar as dívidas. Vamos ao nosso presente de hoje? Eu, particularmente, adoro bolinha, gente. Adoro. Tudo que tem bolinha comigo mesmo. O que eu já tive de roupa de bolinha, vocês não fazem ideia. Olha que gracinha. Essa garrafa de vinho, ela fica muito simpática, porque ela tem esse gargalo fininho, né? Olha só. Fiz vários tamanhos de bolinha e fiz em branco e preto. Lembra a música O Biquíni de Bolinha, né? Era um biquíni de bolinha amarelinha, né? Assim. Aí tá aí. Tampinha de amaciante ou de, sei lá, de cloro. Nem lembro mais. Tá aí então o nosso presente. Você pode ligar encomendando, né? E